Amém? Hoje eu estou sabendo que o culto vai ser com cajado. Eu estou desconfiando. Eu acho que ontem, tudo que eu tinha de bonzinho de Hello Kitty, deixei ontem num culto que a gente fez. Gente, era um almoço e virou vigília. Quem ama isso? Amém. Gente, era um almoço e eu, sem querer, no meio do almoço, eu falei, vai virar vigília. Quem lembra disso? E virou vigília, virou culto, virou poder, virou batismo do Espírito Santo, e Deus é lindo. Amém? Pai, eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós. Eu oro agora, Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos discernir a Tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Nós queremos Te ouvir. Pai, fala conosco além das nossas emoções. Senhor Deus, nós somos muito bons de argumentar, mas eu quero orar agora, Pai. Quebra os nossos argumentos hoje. Pai, nós não queremos apresentar um coração altivo, nós queremos apresentar um coração humilde, quebrantado hoje na Tua presença. Senhor, nós hoje nos despimos de títulos, de honras, e simplesmente nos apresentamos como filhos. Pai, ministra em nosso coração. É assim que a sua igreja ora, em nome de Jesus. Amém. Essa manhã eu quero compartilhar algo com vocês. Na verdade, foi uma jornada minha aqui na América. E uma palavra que o Senhor me deu em partes, durante 3 anos. E eu tinha entendido o envio do Senhor, eu tinha entendido o que o Senhor estava fazendo, mas biblicamente Deus precisava ter fundamentos para que eu pudesse ajudar a igreja do Senhor a assumir a terra que o Senhor te confiou. Só tem a Vanessa de crente. Se hoje vocês não participarem, eu ministro só para a Vanessa e está tudo bem. Aline, me ajuda. Isso. Annelise, você pode me ajudar também? Hoje você viu como o Espírito Santo age. O Lucas e ninguém sabiam que a Nick ia ministrar. Só para vocês saberem, a Nick tinha muito tempo que ela não ministrava. Ministrava, porque ela pinta, a família tem, vocês veem que tem vários dons e talentos. Mas hoje, o Lucas, na hora do profético, pegou uma pedra. E detalhe, olha quantas pessoas tem na igreja. Ele entregou na mão da Nick, falando, tudo que você precisa para matar o seu gigante já está na sua mão. Daqui a pouco ela sobe e ministra algo. Que nós vamos, exatamente a palavra que nós vamos falar hoje. Então, a Bíblia fala que o Espírito é um só. E hoje, Deus está fazendo uma convocação. Eu quero te dar uma palavra. Você vai sair da marginalidade da América hoje, em nome de Jesus. A palavra está em Neemias. Neemias estava numa terra estrangeira. Repete comigo, terra estrangeira. E ele, de repente, ouve uma reclamação. Ele ouve que algo havia acontecido em Jerusalém. Ele ouve que as muralhas foram queimadas, a muralha foi derrubada e as portas queimadas. Ele ouve que algo aconteceu na terra, mas preste atenção, olha que incrível, Neemias não havia nascido em Jerusalém. Mas quando ele ouve aquela notícia, soa no coração dele como uma convocação. E eu quero começar a partir daí, em Neemias 1:4, fala que quando ele ouviu algo daquela terra, o coração e o espírito dele começaram a tremer. Eu não sei qual foi a palavra que te trouxe para a América. Nesses anos que eu estou aqui, eu sei que algumas pessoas vieram para cá refugiadas. Algumas pessoas vieram para cá porque queriam fugir da realidade do Brasil.
Algumas pessoas vieram para cá porque tudo deu errado lá e agora vou ver se dá errado nos Estados Unidos. Pessoas que aprontaram e pintaram um set no Brasil e falaram assim, deixa eu fugir para lá. Mas tiveram pessoas que foram traídas, outras que aconteceram fatalidades na sua vida, e elas pensaram que os Estados Unidos pudesse ser um recomeço. Mas eu vou te falar algo incrível. Eu tenho 3 anos ministrando em vários lugares dos Estados Unidos. Quando eu pergunto, quem veio para os Estados Unidos por uma palavra? Normalmente, 70% das pessoas em todo lugar que eu vou levantam a mão. Deus me deu uma palavra para eu vir para a nação americana. Aleluia. Glória a Deus. E por que você ainda não assumiu a terra do seu propósito? Neemias, ele ouviu a palavra e aquilo soou como uma convocação. E hoje eu quero te dar a jornada que Deus fez comigo, para que eu estabelecesse governo e autoridade na terra que Ele me chamou. Gente, eu nunca sonhei que eu vinha para a terra do Mickey. Eu tenho gente aqui que sonhava, que se via de orelhinha. Eu tenho uma aluna da Vanessa que sonhava com a Vanessa encontrando no aeroporto de Orlando. Eu tenho gente aqui que fala assim, nossa, meu sonho era América. Tem uma aqui que a Ramara sonhava com os Backstreet Boys e o marido dela deixa. Sonhava com não sei o quê. Gente, eu amava Brasília e estava tudo bem lá. Mas depois de uma jornada de vida, de repente o Senhor falou, Alexandre, eu estou te levando para a América, para você levantar famílias e servir a minha igreja. A partir daquele momento, eu falo para os senhores, é como se tudo que acontecesse na minha vida, Deus começasse a tirar o meu coração do Brasil. Tudo. Foi ministério fechando a porta, depois trabalho, depois oportunidades de investimento, depois é como se Deus, mês a mês, fosse desabilitando coisas. E a última que Deus recolheu meu pai. Então eu estava entendendo que Deus estava desativando coisas no meu coração. E eu prontamente respondi ao Senhor para fechar os ciclos. Preste atenção em algo. Se você está na América e você deixou coisas pendentes no Brasil, sinto lhe informar, algumas pessoas é possível que você ainda não prospere nessa terra, porque você tem que voltar no Brasil para fechar ciclos. Deus é o Deus do recomeço, Ele não é o Deus do jeitinho. A Bíblia fala que Ele não coloca coisa nova em odre velho. Não tem um vinho novo em odre velho. Então tem coisas que não aconteceram na sua vida, porque tem ciclos espirituais e emocionais em aberto. Eu tenho um grande amigo, pastor, que ele está aqui há 5 anos, 6 anos eu acho. E a vida não rompe, a vida não sei o que. Começamos a orar, ele começou a se alinhar com Deus. E agora, de forma mágica, o parole dele, a documentação de viagem dele foi liberada. Do nada. E aí, de repente, Deus falou com ele: filho, você não está voltando para o Brasil. Eu estou fazendo você voltar, que você deixou os ciclos em aberto lá. Você deixou portas abertas. E você precisa voltar e fechar essas portas. Então, eu entendo que eu cumpri essa primeira estação do Senhor. Tanto é que quando as pessoas falam, ela falou assim: Alexandre, você chegou aqui, você teve dificuldade de se adaptar aos Estados Unidos? Eu falo para as pessoas: não. Por quê? Eu vim com o meu coração inteiro para essa terra. Sabe aquele negócio de estar aqui e estar olhando? Ai, mas era tão bom aquela galinhada. Ai, mas era tão bom o médico que tinha lá. Era tão bom. Meu irmão, comigo não é. Eu entro no hospital dando glória a Deus. Eu já fui atendido pelo SUS e Hospital de Base em Brasília. Eu entro no hospital aqui, meu irmão, eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus no lugar que eu entro. Eu dou glória a Deus no asfalto. Gente, porque na minha cabeça funcionam as coisas em ordem. Quando eu olho o meio fio, o asfalto. Gente, eles lavam asfalto aqui. Eles pintam asfalto para ficar bonito. Gente, eu glorifico ao Senhor. Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo.
agradeço ao Senhor. Então meu coração veio para essa terra inteiro. Alexandre, você deixou sua mãe viúva? Falei, o Senhor cuida. Porque quando Ele te aponta as suas coisas, Ele cuida. Eu vou repetir. Quando o Senhor aponta para você uma direção, a conta quem paga é Ele. O cuidado quem dá é Ele. É Ele que guarda a sua casa, é Ele que guarda a sua família, é Ele que guarda as suas finanças. Não é você. De novo, se você receber uma palavra. E Neemias recebe essa palavra. E eu quero dar a primeira instrução profética dos senhores. E hoje é um culto para vocês verem algumas vezes. Sabe aquele culto que você vai precisar ver de novo no YouTube, ver de novo no YouTube? A primeira instrução que eu quero dar para você é: se o Senhor te apontou uma terra e você não chora por ela, pode ser que não foi o Senhor que te enviou, foi as suas emoções que te enviaram. Alexandre, eu não estou entendendo isso. Se você nunca intercedeu e orou e dobrou os joelhos pela nação americana, pode ser que a nação americana não esteja no seu coração. Cuidado. Alexandre, me explica isso. Neemias recebe a informação, gente, do lugar que ele nunca havia vivido. Ele não tinha lembranças, ele não tinha memória, como você tem do Brasil. Ele não tinha, Fábio, lembrança de brincar, de jogar pipa, jogar peão. Ele não tinha. E de repente, quando ele escuta aquela informação de Jerusalém, a Bíblia fala que ele chora. E ele faz o quê? Vai interceder. Vai pagar um preço de jejum e oração por aquela terra que ele nunca havia pisado. Por isso que eu falo, um estrangeiro ele só tem autoridade numa nação quando essa nação ocupa o coração do estrangeiro. Eu vou repetir. O estrangeiro só tem autoridade na nação quando essa nação ocupa o coração do estrangeiro. Se você amaldiçoa esse governo e o presidente Donald Trump e as políticas e o gente pode saber que talvez a sua prosperidade está na sua murmuração. Então, enquanto você não entender, eu posso fazer uma pergunta aqui, rápida. Eu não quero que você levante a mão, nem você que está em casa, que eu também não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Eu quero que você, hoje, com você, seja sincero. Quantas vezes você se juntou com a sua família e orou, Deus abençoe essa nação? Você ora pelo seu visto? Você ora pelas suas finanças? Você ora pelo seu casamento? Quem é solteiro ora pelo varão? Ora pelo filho que não tem? Quantas vezes você se juntou e orou pela nação americana? Então, o princípio de Neemias é: a terra que o Senhor me leva, ela tem que ocupar o meu coração e, consequentemente, a minha oração. Então, hoje, eu gostaria que você revisasse as suas prioridades de oração, sua lista de oração. Quando você vai para o seu secreto orar, se não tem a nação americana, não queira colher dela. Quem está me entendendo diz amém. Eu abençoarei os que me... Meu Deus. E é engraçado que os 6 primeiros meses eu passei uma resistência muito grande. Uma resistência muito grande, tá? Muito. Parece que as finanças fechavam. É assim, 10 mil recebiam oferta do meu lado, 1.000 à minha direita e nenhuma cairá no seu bolso. Eu passei uma resistência financeira nos primeiros 6 meses que doía nos meus ossos. E quando a gente chegou aqui, no primeiro mês, a Carol já estava grávida. Porque a água aqui de Orlando é muito fértil. A água do Mickey aqui é muito fértil. E eu estava indo para o Legendários. E quando eu fui para o Legendários, o Senhor me deu uma palavra muito poderosa. E falou: enquanto você não reivindicar essa terra e a autoridade desse lugar, você não irá fluir no seu propósito. Então nós precisamos, em família, falar: Senhor, olha, gente, oração simples.
mas nós assumimos a responsabilidade espiritual por essa nação. Senhor, conta conosco. A minha casa, a partir de hoje, se transforma numa intercessora dos Estados Unidos da América. Conte conosco. Envie as notícias, os problemas. Senhor Deus, nós queremos hoje ocupar esse lugar espiritual. Senhor Deus, e começamos a orar por Orlando. E eu lá com as bandeiras, quem foi no Legendário já viu lá com as bandeiras penduradas. E eu andando com aquelas bandeiras e o povo me chamando de louco. Gente, eu lembro disso. A primeira vez o diretor não era o pastor André, era o pastor Fernando Matos. E eu lembro que eu liguei para ele, para o Paulão, e falei assim, eu sou intercessor profético do Legendário, né, deles há muito tempo. E eu lembro que eu liguei, e eles falaram assim, profeta, e aí, qual a instrução do top? Eu falei, para vocês eu não tenho nada. Eu tenho que andar com 2 bandeiras, o top inteiro. Gente, eu andei com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos 4 dias. Eu dormi com as bandeiras, eu fui para o banheiro com as bandeiras, eu comi com as bandeiras, e o povo tentava pegar a bandeira. Eu falei, você tira a mão dessa bandeira. E, gente, foi uma loucura. E no último dia, eu lembro disso até hoje, eu me vi entrando com aqueles homens lá no range, lá quando nós entregamos os homens para as famílias, e o Senhor falou no meu coração, agora sim, começa o seu propósito na América. Quando eu vi aqueles homens, e o Paulão, cara, Deus tudo fala. Paulão, eu vi no último lugar, e o Paulão, não, você vem à frente, conduzindo o top. Então eu entrei à frente de todos aqueles 400 homens, com a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira do Brasil, falando, Senhor, eu assumo esse lugar espiritual, eu reivindico essa atmosfera. Senhor, conta comigo, conta com as minhas madrugadas, conta com as minhas orações, eu estou aqui. Eu entrego meus dons e talentos, Senhor, eu entrego tudo, para que a sua vontade e o seu reino se estabeleça aqui nessa nação. Depois dessa oração, a minha vida financeira começou a mudar. A minha vida financeira, tá aí a foto, obrigado. Tá, a bandeira de Jerusalém, Brasil e dos Estados Unidos. Gente, e foi engraçado que o povo me chamou de porta-bandeira. O povo fica, porque você sabe que Satanás usa uns crentes também às vezes. Usa, irmão, usa. Satanás usa crente. E gente, isso aqui é na hora do batismo. Gente, eu só sei que o povo foi respeitar o profeta só depois da fogueira. E eu lembro que o pessoal chegava para o pastor Fernando e falou assim, pastor Fernando, o que esse cara está fazendo? Ele, deixa ele, é profeta. Se ele quiser trepar na árvore, se ele quiser rolar, se ele quiser, irmão, só deixa que Deus está falando. E logo depois desse ato profético, o Senhor me leva, agora Deus mudou tudo, obrigado, Senhor, eu também te amo, Jesus. Oh, Senhor, Jesus amado, louvado seja, Jesus, eu ainda falei, vou ficar sem o telefone, aí Deus não deixa, Senhor, meu Deus. Então vocês lembram, primeiro eu fiz no mundo espiritual, preste atenção nisso, irmão, que vai fazer muito sentido para você agora. Lucas, Sofia, então vou mandar aí no do Lucas aí, ó. Primeiro eu fiz um ato profético, preste atenção nisso. Primeiro eu fiz um ato profético. Senhor, eu me coloco como uma resposta do Senhor. Eu me coloco presente ao Senhor. Senhor Deus, que eu seja uma resposta do povo americano. E aí eu comecei a partir disso, orar pela América. E eu, a partir disso eu comecei a assumir orações, intercessões e atos proféticos pela América. Eu saio desse top, eu recebo um convite. Alexandre, olha o convite que eu recebi. Alexandre, o Estado de Israel está convocando líderes americanos para irem para Jerusalém. Eu falei, mas na minha cabeça humana, eu sou brasileiro. Na hora o Espírito Santo falou, você assumiu essa pátria como sua. Bota a foto. E eu vou para Jerusalém. E quando o Estado de Israel paga passagem, hospedagem, tudo,
E quando eu chego em Jerusalém, eu recebo uma notícia que até hoje tem reverberado no meu coração. O meu primeiro título da nação americana, Lucas, pode colocar, por favor? Eu não me importo com nada, não há espaço para mais nada. Não é? O meu primeiro título na nação americana não foi meu green card, foi embaixador por Israel. Você lembra que a bandeira dos Estados Unidos estava de que lado? E do Israel? Volta a foto. Você fala se isso não é de Deus. Olha a foto. Próxima. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Ah, agora o culto está pegando. Pode tirar a foto. De lá Deus me dá uma missão. Você vai voltar para os Estados Unidos. E você vai levantar homens e mulheres para financiarem o avivamento. E o que nós temos vivido, depois de alguém que decidiu orar e se dobrar ao Senhor, e permitir que o Senhor cumprisse a sua vontade, preste atenção nisso, é que o Senhor confere documentos, recursos, para aquele que se coloca à disposição do reino. Alexandre, como é que funciona isso? Preste atenção. Neemias se colocou como intercessor de uma nação, sim ou não? Logo depois ele se apresenta para o rei, sim ou não? Sim? Muito bem. A Bíblia fala que ele tem favor perante ao rei. Queridos, Neemias se apresenta ao rei. E em um dia, o seu green card, eu vou repetir, o seu green card, o seu recurso e segurança foi liberado por um decreto do rei. Eu quero que vocês entendam isso no seu espírito. Usurpadores não têm lugar nessa nação. Enquanto você não amar a América, enquanto você não dobrar os seus joelhos e abençoar essa nação e agradecer a Deus porque você está nessa nação, não queira colher de Deus dessa nação. Não queira. Neemias se dobra. Ele fala, Senhor, não faça, Senhor, abençoa Jerusalém, abençoa, Senhor Deus, guarda essa nação, Senhor Deus, faça por essa nação. E ele fala, Senhor, que eu tenha favor perante o rei. O favor governamental só foi dado porque antes Neemias se colocou como intercessor dessa nação. Enquanto, e eu estou te falando, não é para ninguém, eu estou falando é você que está aqui mesmo. Enquanto você não colocar essa nação no seu coração, e você não começar a guardá-la, protegê-la, os seus recursos, os seus atos não forem para os Estados Unidos, talvez seu lugar não seja aqui. Eu fui ministrar numa igreja no norte, os líderes tinham 30 anos de América sem documento. E eu não entendia, eu falando, Senhor, não é lógico, a igreja cheia do Espírito Santo, presença, não é lógico. E aí em algum momento eu fui ver a pastora, no momento de oração, Rogério, de intercessão, a pastora, estou levantando uma equipe de oração, de intercessão, porque estamos clamando, porque tem um espírito no Brasil, porque o Brasil, no terceiro que ela falou Brasil, eu falei, entendi. Deus trouxe ela para interceder pela América. E ela querendo ser autoridade espiritual, de onde Deus a tirou. Eu de púlpito. Tanto é que eu nem voltei mais lá. De púlpito. Eu falei para ela, enquanto você não mudar os olhos de intercessão para essa nação, você não tem ela. O seu documento não chegou, não foi porque o diabo está impedindo. O próprio Deus não te confia.
enquanto essa nação não ocupar o seu coração. E depois a gente fez um ato profético. Eu creio que eu vou receber notícias em breve. Mas ela entendeu no espírito dela que ela precisava abraçar essa nação. Não existe favor governamental dado por Deus sem antes a nação estar dentro do seu coração. Todo mundo sabe, já fiz essa pergunta para os senhores. Grávida aqui tem fila preferencial, sim ou não? Não. Velho? Não. Não tem. Nossa, eu ia falar uma besteira aqui. Deus, o Espírito Santo fez assim, ó. Cala-te. Não tem. E aí, eu tô lá. Vou na Best Pro Shop. Tem vaga preferencial de quem? Quem sabe? Veterano. Quem vem de casa tem desconto especial para veterano. E tem propaganda para carro para veterano. Eu falei, Senhor, e um dia o Senhor falou comigo. Essa nação honra aqueles que dão a vida por ela. E desde então, eu tenho feito atos proféticos com inúmeras famílias. Elas abraçando a bandeira, e a bandeira abraçando. E eles fazendo uma oração, que a partir daquele momento, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a oração de Josué, sabia? Porque estava acontecendo um caos no acampamento. E ele falou, gente, eu não sei o que vocês vão fazer para lá. Eu não sei se vocês vão embora. Eu não sei se vocês não vão aceitar. Mas enquanto eu e a minha casa vamos obedecer essa geografia que o Senhor me confiou. Não queira autoridade numa geografia, enquanto você e a sua casa não servirem a essa geografia. Não queira. Você sabe, não acontece aqui em Orlando, acontece só em outros lugares. O povo junta dinheiro e fica andando para o Brasil. Andando para o Brasil. E quer que os filhos prosperem. Querem que... E falando mal do Brasil. E falando mal dos Estados Unidos. E falando mal das políticas públicas. E eu pergunto para a pessoa, você quer colher de um lugar que você murmura, do que você amaldiçoa? Neemias só teve autoridade porque a nação ocupou o coração dele a tal ponto que ele falou, eu coloco em risco a minha vida, mas que o propósito do Senhor se cumpra. Deixa eu te falar, está na hora de você e a sua casa pararem de brincar de serem estrangeiros nessa nação. Está na hora de parar de brincar, porque você está vivendo à margem da bênção e você não entende porque Deus te trouxe para cá. Você não entende porque Deus te deu uma palavra e passou 6 meses, 7 meses, 1 ano, 6 anos, 8 anos, 9 anos e você não está vendo as promessas acontecerem. E o que o Senhor te fala é, enquanto você não assumir essa terra como sua, as bênçãos do Senhor ficam paradas, reservadas para alguém que faça. Daniel, ele não era estrangeiro. Quem sabe, Daniel, ele era um prisioneiro. Era um prisioneiro de guerra. Ele assume um encargo de intercessão. Ora 3 vezes por dia. Por quê? Alexandre, ele entendia que ele estava lá por um propósito. Ei, irmão, mulheres, algumas mulheres aqui, Deus está falando com você. Enquanto você não assumir essa nação como sua, Deus não vai prosperar a sua casa. Enquanto você não ficar parando, estou com saudade da minha mãe, saudade da minha tia, saudade do não sei o quê. Minha irmã, volta para o Brasil. No 3º dia você vai me ligar, Alexandre, que burrada que eu fiz. A saudade, gente, passa em 3 dias. Eu estou te contando porque eu aconselho muitas pessoas, tá? Esse negócio que você está chorando, saudade do fulano. Ai, porque 3 dias, o povo está no mesmo lugar que você deixou quando saiu do Brasil. O mesmo. Você vai se espantar. Tem gente que está aqui uns 7 anos, 6 anos sem botar o pé no Brasil, vai agora, em nome de Jesus, para poder fechar alguns ciclos e algumas portas. Mas preste atenção, gente, eu estou falando, o prazo é 3 dias vence. E você vai botar a mão e falar assim, meu Deus, o que eu fiz? Chorou para voltar, chorou. Gente, dá 3 dias, o arrependimento bate. Então, facilita para Deus.
Facilita para o Senhor. Neemias, ele só conseguiu favor porque ele se debruçou do Senhor. E eu quero profetizar, nós somos uma igreja que vai interceder pela nação americana. Aleluia. 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 Nós iremos ter culto de oração na época das eleições. Nós vamos entrar na brecha pela nação americana, sim. Senhor, conta conosco, Pai. Conta conosco. Mas o Senhor falou assim, mas eu preciso te confiar mais um título. E eu falei assim, Senhor, eu não preciso de títulos, eu preciso que o Senhor faça no meu coração. E o Senhor começou a fazer algo, eu comecei a agir no Senhor, me mover no Senhor. E um dia eu fiz um ato profético dentro do meu quarto. Eu já contei isso para os senhores. Quem aqui já é cidadão americano que teve que jurar a bandeira, fazer aquele juramento da bandeira? Levante sua mão, quem já fez isso? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. Deixa eu contar para os senhores. Você sabe qual é o teor do juramento? Ele começa assim, eu, tá? Na frente de todo mundo. A pessoa coloca a mão e faz em juramento. Eu renuncio. Está escrito isso, tá? E você, se quer ser cidadão americano, quer green card, eu vou te contar isso antecipadamente. Eu renuncio a todo príncipe, a toda autoridade. Eu renuncio a qualquer nação ou soberania que eu tenha feito parte. E logo depois você começa a fazer um juramento. Se preciso for pela nação americana, pegarei em armas. Se preciso for pela nação americana, entrarei em guerras. Se preciso for pela nação americana, obedecerei. E você começa a fazer juramentos de dar a sua vida, indo até a guerra, usando armas pela nação americana. E no final você fala, e que Deus me ajude. Não é que você está falando que o Brasil não presta. É Deus falando, enquanto você não assumir essa cidadania, você não tem autoridade legal aqui. E eu dentro do meu quarto, Deus me botou a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. E Deus falou, agradeça a nação brasileira, que de lá você não colhe mais. Agora chegou o tempo da colheita nos Estados Unidos. Eu fiz essa oração em uma semana. Eu fiz uma entrevista do maior órgão mundial de ordenação de pastores. E bota a foto aqui, Lucas, por favor. E em uma semana eu fui convocado e eu fui ordenado pastor às nações dos Estados Unidos. Preste atenção, repete comigo, uma semana. Qual bandeira tem aqui? E o pastor está online, ele falando assim, os Estados Unidos estão te dando autoridade. Gente, ele falava isso, eu arrepiava do pé à cabeça. Ele não falava da CFNI, ele falava, hoje, os Estados Unidos estão te dando autoridade, legalidade, para vocês pastorearem, para vocês irem pelas nações, fazerem discípulos. Preste atenção nisso. Pode tirar. Obrigado, Lucas. E Alexandre, como que isso aconteceu? Chama a Carol lá, por favor. Chama a Carolzinha, por favor. Como que isso aconteceu? Um belo dia, o Senhor me falou, enquanto você não debruçar e abençoar essa nação, você não colhe dela. Eu acho que hoje é a maior chave que eu posso te deixar aqui, é o maior ensinamento que eu posso te deixar aqui. Enquanto você não abençoar essa terra, enquanto você não guardar essa terra em oração, você não colherá dessa terra. Amigos, pela glória do Senhor, eu oro por muitos aqui.
conheço a vida de muitos. Eu conheço de alguns já que estão prosperando nessa terra. Alguns que ainda não são cidadãos, mas entenderam a dinâmica do reino de Deus e já estão prosperando. Então o meu pedido para você hoje, em nome de Jesus, é que você entenda hoje, em nome de Jesus. Vem cá, Carol. Todo dia pela manhã eu acordo a Amandinha. E o que a Amanda é para mim? O que a Amandinha é para mim? Sabe o que a Amanda é para mim? A minha aliança com essa nação. Porque ela tem o passaporte azul de cidadã americana. Então, todo dia de manhã a gente acorda, Amandinha, vamos abençoar bem? Levanta a mão, papai. Papai, chega de manhã, acorda, olha para a janela e fala, vamos abençoar? Levanta a mão. Papai do céu, nós abençoamos a nação americana, abençoamos o Donald Trump, o presidente, abençoamos o governador DeSantis. Pai, guarda as nossas fronteiras, abençoa o nosso exército, abençoa a nossa economia, que o dólar seja forte. Jesus, abençoa todos aqueles que estão servindo a nação americana hoje. E obrigado pelo privilégio de servir essa nação. Nós te agradecemos, Pai, e que o avivamento venha e seja uma resposta à América através da Flórida das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Preste atenção. Eu faço isso todos os dias. Eu estava no BAV com o Fábio e com a Vanessa, e eu contei isso para um americano que estava aqui. Ele começou a chorar e ele falou assim: cara, vocês são mais americanos do que eu. Sabe por quê? O estrangeiro, ele tem uma terra que ele escolhe. Você nasceu brasileiro, não teve opção. Mas nós escolhemos amar a nação americana. Porque tem uma promessa na Bíblia. Eu quero que você se coloque de pé hoje em nome de Jesus. Deus, preste atenção nisso. Ele nos dá as nações por entregue as nações por herança e as extremidades da terra pela nossa possessão. Preste atenção. É uma oração que você pode fazer. É uma oração que você deve fazer. Deus, está escrito, nos entrega. Nos entrega, Senhor. Pai, nos entrega a nação americana. Eu aprendi uma oração com a pastora Nani. Ela falou assim: Alexandre, eu nunca vi um culto em alguém me ensinar esse princípio da Bíblia. Por que a gente ainda não virou uma chave aqui, sendo que temos tantas promessas? E no final ela me entregou a última chave que eu precisava. Ela me ensinou: Alexandre, ore agora para que o Senhor te entregue o coração dos americanos. Uau! Uau! E eu tenho orado a partir desse dia: Senhor, eu quero o coração dos americanos. Eu quero o coração da América. Porque eu já amo essa nação. Eu já honro essa nação. Eu já abençoo essa nação. Mas, Senhor, a partir de hoje, eu quero o coração deles. Porque eu só posso ministrar no lugar que eu tenho acesso. Eu só posso me derramar no lugar que eu tenho acesso. E nós sabemos que muitas vezes eles têm resistências. E eu recebi uma palavra profética, falou assim: Alexandre, em breve vocês terão um culto pela manhã em inglês. E eu falei: eu tomo posse, em nome de Jesus.
E eu falei: Senhor, eu não quero só inglês, eu quero também espanhol. Senhor, eu estou aqui para isso. Nós queremos o coração da América. Nós queremos dar o nosso coração para esse lugar. Nós precisamos dar o coração por esse lugar. Eu quero que você feche seus olhos hoje. Espírito Santo de Deus, vem em nós um peso de intercessão. Um peso de intercessão. Vamos, Deus vai colocar hoje um peso de intercessão sobre você e sobre a sua casa. Vamos, o Senhor está colocando um peso de glória sobre você. Você não é homem, preste atenção. O Senhor está colocando um peso de intercessão. Um peso de intercessão. A partir de hoje você vai chorar, você vai clamar, você vai andar na brecha pela nação americana. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu declaro, Pai, assim como está sendo na minha vida, documentos liberados, empresas sendo destravadas, finanças sendo destravadas, porque o seu filho entenderam que a partir de hoje é para um propósito, Pai. É para esse propósito. E nós te agradecemos, Pai. E nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Só um momento. O Espírito Santo pediu para parar. Lucas, bota aqui uma... Só um momento. Não, para, não bota ainda não. Bota ainda não. Só segura aí. Presta o quadro aqui, Alisson. O Alisson pintou agora esse quadro. Tá claro, né? O Senhor Deus colocando decretos, quebrando decretos contrários e liberando decretos favoráveis ao seu povo. Tá claro. Amém? Exatamente há um ano, exatamente, acho que nesta semana, o Senhor me deu uma visão no meu quarto. Lucas, bota aí a imagem, por favor. A pata mesma, mesmo lado esquerdo. Gente, Deus não brinca de ser Deus, amém? Fecha meu computador ali, chega, fecha o meu computador. Tira o púlpito aí, por favor, gente. Mesma pata, mesmos papéis. Você que crê que culto profético é só gritar, rodar e jogar água, meu irmão, Deus está falando nessa casa. E se prepare. O que Deus vai fazer através das nossas vidas, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. O Senhor está fazendo algo sobrenatural. Sabe por que Deus pediu para pegar o quadro? Para vocês entenderem. Hoje é o dia de convocação. Você que crê que precisa deixar algo do Brasil, ou tem coisas do Brasil que você precisa hoje entregar para Deus, eu quero que você faça esse ato profético. Não é possível que você não entendeu o que Deus está falando com você hoje. Eu quero te chamar aqui no altar hoje e que você se ajoelhe no altar para entregar. Vamos, pode vir, estão liberados. Venha rápido, venha rápido. Venha, vamos. Hoje é o dia. Algumas pessoas estão precisando deixar diplomas. Algumas pessoas estão precisando deixar diplomas. Mas eu era, Senhor. Mas eu era. Algumas pessoas estão tendo que deixar dores. Pai, mãe, irmãos. Algumas pessoas, porque eu era, minha empresa, minha vida. Você vai ter que deixar hoje nesse altar.
Ou o Senhor te chamou para cá, ou você volta para o Brasil. Hoje é o dia de você decidir que hoje você está deixando no altar tudo, mas é para viver o tudo de Deus aqui nessa nação. Aqui ó, tem lugar aqui ó, meninos. Ah, porque não está podendo, irmão. Aqui. Mas eu não posso deixar que se estar sem me perceber. Vamos, abra sua boca. Não espere orar. Vamos, abra sua boca. Vamos, Vivi, vamos, Ale. Vamos, Gustavo, Pedro, vamos. Abra sua boca. Vamos. Hoje é o dia da entrega. Vamos. Ah, sua mãe você ama, glória a Deus. Seus irmãos você ama, glória a Deus. Hoje é o dia do rompimento. Eu farei o que for preciso para te ver. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Senhor, olha pra mim, Jesus. Olha pra mim, Senhor. Hoje é o dia de pedir perdão por todas as palavras contrárias que você disse para essa nação. Hoje é o dia de você pedir perdão para Deus por todas as palavras, por todas as reclamações. Hoje é o dia, vamos, abra sua boca. Tem pessoas em casa que eu sei que estão fazendo esse ato profético agora. O Espírito Santo me fala: eu quero te abençoar agora. Eu sei que tem famílias que estão nos vendo agora. Especificamente uma pessoa, Deus me fala: Priscila, preste atenção. O Senhor me fala: anote de hoje, 45 dias, você estará nesse culto. Você e a sua casa. E você vai estar testemunhando aqui nesse púlpito o que o Senhor vai fazer, porque hoje vocês estão terminando o último ciclo espiritual que o Senhor estava pedindo para vocês. Eu quero abençoar vocês que vieram aqui na frente. Eu sei que dói, porque no dia que o Senhor pediu para eu abrir mão do Brasil, doeu meu coração. É como se estivesse tirando algo de dentro. Eu sou extremamente grato. Mas eu entendi, através da vida da Amanda, que a minha colheita está na nação americana. Mas que vocês agora, alguns que vão, eu sei que alguns de vocês vão voltar em breve para o Brasil para algumas coisas. Tem algumas pessoas aqui na frente, e Deus só manda falar o seguinte: ore para que o Senhor dê o que fazer. O que eu vou lá fazer? Eu vou fazer o que lá? Deus vai te dar a sua agenda espiritual do que você vai fazer no Brasil. Pessoas a visitar, perdão para liberar, coisas para entregar. Eu orei ontem para uma pessoa e Deus me falou assim: você está indo lá para doar coisas, porque o ciclo dele envolve negócio de herança. Ele vai ter que doar para ele poder viver integralmente aquilo que ele precisa viver. Eu sei que não é fácil,
Mas vocês precisam viver intencionalmente, integralmente. Muitos de vocês têm filhos americanos como eu. Mas nós precisamos viver integralmente esse chamado. Ou a gente assume a América como a nação que o Senhor nos confiou, ou nunca teremos autoridade sobre ela. Mas hoje, a partir de hoje, eu quero profetizar. A igreja, Pai, se levanta. Senhor Deus, nós nos levantamos como atalaias do Senhor, como colunas do Senhor. Pai, confia em nós, Pai. Confia em nós, Jesus. Essa nação, confia as ovelhas, confia os trabalhadores. Jesus, confia a Tua presença. Confia a Tua presença, Pai. Senhor Deus, que nós possamos ser hospedeiros da presença. Senhor Deus, e mudar a história dessa geografia que o Senhor nos confiou. Pai, não é a respeito de casas maiores ou carros. Nós queremos vidas. Nós queremos almas. Nós queremos o Teu fogo, Jesus. Nós queremos que o fogo do avivamento venha, Jesus, e mude as nossas vidas, que mude o nosso coração, mas que estabeleça, Pai, um novo céu e uma nova terra sobre a Flórida. Um novo céu e uma nova terra. Sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas. Enquanto vocês estão orando aqui, eu sei que algumas pessoas estão entregando. Eu fiz esse ato profético em fevereiro, na minha casa. O Johnny e a Raíssa fizeram essa semana. Eles estavam há 6 meses esperando uma notícia do visto deles. Eles fizeram na quarta. Vivi, quinta-feira, eles receberam a ligação e foi destravado aquilo que eles estavam esperando há 6 meses. Um dia, ele juntou toda a casa e falou assim: nós não podemos negociar mais. Hoje nós temos que, nossa casa tem que servir a nação americana, e vamos parar com esse negócio de Brasil, Brasil, Brasil. Todo mundo entendeu, né, gente? Não estou falando mal do Brasil, pelo amor de Deus. E vão botar na internet isso depois, e glória a Deus por isso. Porque Satanás tem uma empresa de cortes. Em 24 horas, o Johnny me liga, chorando. Amigo do céu, está todo mundo aqui em casa espantado. Nós fizemos aquele ato profético que você falou. A oração da cidadania americana em casa. Tá na internet se você quiser. Oraram juntos. Em 24 horas. Eu vou repetir. Eu quero liberar isso sobre a igreja. Uma unção de 24 horas na sua vida. Você que entendeu isso. Todo mundo que caminha comigo tem uma bandeira dessa. Você que não entendeu. Tem muitos aqui que eu já dei de presente a bandeira. Passa no Walmart, tem lá a bandeira pronta entrega. Chega na sua casa e ora: a partir de hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor nessa nação. Leiam, glória a Deus por isso. E leiam todos vocês, espiritualmente falando, a carta da cidadania. Com a bandeira abraçada, vocês em casa. E vejam os céus movendo em seu favor. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, meninos. Obrigado, louvor. Que o Senhor Jesus abençoe. Meu Deus, que presença. Não dá vontade de terminar. Não dá vontade de terminar. Mas no culto de domingo eu sou comportadinho. Para você que quer o Chamanaias, amanhã, às 7 horas, nós estaremos na segunda profética. É o lugar que a gente dá lugar. Gente, tá numa presença. Obrigado, Jesus. Palavra de vida. Levante suas mãos, vamos. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
palavras de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Senhor, ainda tem alguns dias para virar esse semestre. Eu quero te pedir, Senhor, liberações do céu sobre a sua igreja. Pai, o Senhor é o que faz, o que dorme escravo, acorda rei. É o Senhor que muda decretos, é o Senhor que estabelece tempos e estações. Diz a tua palavra que o Senhor estabelece reis e muda tronos. Senhor Deus, nós acreditamos em ti, acreditamos na tua palavra. Faça conforme a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. E que venha o avivamento, e que venha o teu fogo, e que venha o teu fogo, e que venha o teu fogo. O reino, faça a tua vontade. Vamos, igreja, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. Vamos, Yeshua, exalte o nome de Yeshua. Yeshua, Yeshua. Vamos, Fábio. Vamos, igreja, responda aos céus. Vamos. Igreja, louve, louve.
Vai, Joninha. Vamos, vamos, igreja. Responda aos céus. Aleluia. Meu Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, Jesus. Ah, Jesus, Jesus. Ah, Jesus, Jesus. Ah, Jesus, Jesus. Santo é o teu nome. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome. Aleluia, aleluia. Oh. Teu nome é mais alto. Teu nome. Digno de louvor.
Vamos, igreja. Entregue agora. Tu és santo. Entregue agora, vamos, tudo. Abra sua boca, vamos. Chocarabalabassore calabashi. Ah, Jesus. Pai, recebe a nossa adoração. É fruto de toda a graça a Ti e do Teu amor que transborda em mim. Eu louvarei a Ti, Senhor. Recebe a minha adoração. Toca, Raíssa, para a gente encerrar. Exaltarei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Pai, hoje recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa entrega, Pai. Pai, ajuda os meus irmãos a encerrarem um ciclo. Pegue na mão deles. Mas, Pai, eu faço um pedido, Espírito Santo. Coloque neles um coração de intercessor. Coloque neles, Pai, hoje, um peso de intercessão. A Bíblia fala... Pai, nós queremos amar aquilo que você ama. Então nós queremos amar aquilo que você ama da América. Mas também, Pai, queremos interceder por aquilo que não agrada o seu coração. Nós estamos aqui, Senhor, para que a sua vontade seja feita aqui na terra, como já é no céu. Eu quero abençoar os seus filhos hoje, nesse culto de envio. Você pode levantar a sua mão direita e dizer comigo: eu e a minha casa serviremos o Senhor na nação americana, aonde o Senhor nos deu por herança. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e que você tenha uma semana absurdamente sobrenatural. Vá em paz, Jesus te abençoe. Uma ótima semana.